Graças e paz, irmãos. Amém. Estou aqui com o irmão Fernando. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Amém. Trazer mais um vídeo aí de um assunto muito importante, né? Sobre a embaixada de Cristo aqui na Terra. De uma função que o Senhor deu para a igreja dele, para cada ser humano aqui na Terra, onde a Terra ela está corrompida, a Terra ela está em degradação, a Terra ela está no erro, a Terra ela está afastada do céu, os habitantes estão num litígio muito grande. A Bíblia ela relata que Deus ele tem uma contenda contra os habitantes dessa terra. Então a função, né, da igreja pregar o Evangelho, anunciar a volta de Cristo, anunciar o arrependimento, para que verdadeiramente as almas elas venham ser reconciliadas com Deus, né? Porque o homem ele se afastou de Deus por conta do pecado. Então a função, né, de embaixador, ela é uma função de muita importância na minha e na sua vida, porque representa alguém e representa um lugar. E nós, quando fomos iluminados pelo Evangelho, quando a palavra do Senhor entrou na nossa vida, a gente se arrependeu do nosso pecado, a gente creu no sacrifício de Cristo, a gente começou a examinar esse estudo, porque foi oferecido para mim e para você um projeto celestial, mas não somente para que eu e você venhamos a ser salvos, mas também para salvar o pecador, para apresentar esse mesmo projeto, para anunciar a volta de Cristo, para anunciar que o pecador ele está no erro com o Senhor. Então, a função nossa aqui na terra é de muita valia, de representar alguém. Representar quem? Deus. Representar quem? Jesus. Então, se a gente representa alguém, a gente tem que trazer essa característica. Jesus ele veio a essa terra puro. Jesus ele veio anunciar o Evangelho. Jesus, na sua primeira pregação, ele falou que arrependei-vos, pois é chegar no reino de Deus. O reino de Deus chegou. Ele trouxe essa proposta para o ser humano. Ele trouxe esse convite, porque ele foi o embaixador de Deus nessa terra, para anunciar um lugar, o céu, anunciar o lugar celestial, anunciar Cristo, anunciar Deus, anunciar que o ser humano tinha um lugar para ele ir, mas só que contém regras, contém a palavra de Deus que anuncia que o pecador, se consertando, ele tem que andar segundo as normas e os padrões desse lugar. Qual é esse lugar? O céu. Então Jesus, a palavra fala que ele foi em tudo tentado, porém sem pecado. Puro, verdadeiro, fiel, sincero, sem hipocrisia, sem mentira. Por quê? Ele representava alguém que era puro. Ele representava alguém que era santo. Ele representava alguém que não tinha mentira nenhuma. Ele representava alguém que não tinha erro nenhum. Ele representava Deus, um ser divino, um ser celestial, a qual não tem mistura nenhuma com erro, com pecado nenhum. Ele representava mais o que? O céu, um lugar puro, um lugar santo, aonde a Bíblia relata para nós em Apocalipse que lá não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais confusão, não haverá injustiça, não haverá enfermidade. Então essa função foi incumbida a mim, foi incumbida a você, foi incumbida a igreja a ser embaixador. Porque da mesma forma como falei aqui que Jesus ele foi embaixador, ele trouxe um exemplo de alguém, de um lugar, para ser um representante de alguém e para ser um representante de um lugar, ele também tem que ser igual. Porque de maneira nenhuma, como eu estava conversando com o irmão, como que eu vou representar um lugar que é puro se eu sou impuro? Como que eu vou representar um lugar santo se eu sou profano? Como eu vou representar um lugar que é verdadeiro se eu sou falso? Como que eu vou representar alguém
que é verdadeiro o tempo todo, que não há hipocrisia, que é fiel, se eu nessa terra sou fiel? Vou representar um lugar divino, se nessa terra eu sou mentiroso? Quem vai acreditar em mim? Quem? Ninguém. De maneira nenhuma. Eu vou pegar um exemplo de um restaurante. Muitas das vezes um restaurante, ele pega alguém e deixa ali na frente, e essa pessoa, ela aborda as pessoas. Ó, aqui a comida é maravilhosa. Ó, comida, tempero maravilhoso, comida quentinha, comida barata. Você não vai perder seu tempo, pode vir. Então, por meio dessas palavras, por meio dessa abordagem, aquela pessoa foi chamada a atenção. E ela entrou nesse restaurante. Só que ele falou que a comida era quente. Chegou lá, a comida não estava quente. Falou que a comida era boa. A comida não era boa. Quando ele chegou lá, ele viu tudo ao contrário. O que ele vai achar? Ele nunca mais vai entrar naquele lugar. Porque aquela pessoa que representava o restaurante, ela foi mentirosa. Ela falou algo que quando aquela pessoa entrou no restaurante, não era aquilo que ela falou. Então, o que está acontecendo em meio a esse tempo, em meio a escândalos, em meio a falsos profetas, é que o evangelho muitas das vezes está sendo descredibilizado, porque a embaixada, ela não está sendo uma verdadeira embaixada. Ela não está representando Deus, ela não está representando Jesus, ela não está representando o céu. As pessoas olham para o embaixador celeste, que se chama igreja, e não vê nada de igreja. Eu, há pouco tempo, conversando com a minha esposa, eu trabalhava com vendas, né? Minha esposa ainda continua, né? Na mercearia ao qual meu pai tem, e trabalha lá ajudando ele. E em meio à nossa conversa, a gente, na hora de receber, que muitas pessoas comprou, graças a Deus, Deus abençoou, mas a gente teve muito problema com pessoas que se dizem crentes. Pessoas que têm um chamado para ser diferente, para ter palavra, não tem. Porque a palavra fala que Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Falou, cumpre. Ou seja, Deus é um Deus de palavra. Então o embaixador também, aquele que representa Deus, ele tem que ser de palavra. Não, muitas das vezes não está tendo palavra. Ele não cumpre aquilo que ele fala, ele não cumpre aquilo que ele diz. Então as pessoas que se dizem tituladas crentes, cumprem e não pagam. São as que mais dão trabalho. E muitas das vezes aquelas que não são crentes, são aquelas que dão satisfação, são aquelas que são mais honestas. Como pode? Ou seja, como as pessoas vão crer na embaixada celestial, no lugar celestial, se aquele representante ele não está sendo verdadeiro? Se aquele representante, ele não fala a verdade. Como as pessoas vão mudar, como as pessoas vão crer, como as pessoas elas vão aceitar isso, se aquele representante que foi chamado, ele não é verdadeiro. Ele é diferente daquilo que ele fala. Ele não pratica a função. Porque ele foi chamado para anunciar o evangelho. Ele foi chamado para anunciar a palavra. Ele foi chamado para anunciar Cristo, Deus, o céu. E para aqueles que não querem ser embaixados num lugar terrível chamado inferno. Então a função nossa que fomos chamados é muito séria e não podemos ficar parados. O embaixador não fica parado, ele tem uma função, ele tem que anunciar, ele tem que falar, ele tem que mostrar, ele foi incumbido a isso, foi dado. Paulo ele fala que ele era embaixador de Cristo. E ai de mim se não pregar o evangelho, ou seja, um oráculo de maldição. Ai, se ele não pregar, viria juízo. E nós, muitas das vezes, embaixadores, não temos esse temor. Queremos só para nós. Não, a gente tem que anunciar. A gente tem que falar que Jesus está vindo buscar um povo lavado, remido no sangue dele. E a gente tem que anunciar isso. Anunciar para o pecador. Anunciar que há regras. Há regras e ele tem que cumprir. Ele tem que ouvir. Mas se... Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem os envie? Foi enviado, já foi dado o evangelho. E de pregar o evangelho. Impõe as mãos, cure, expulse os demônios, fazer discípulos. Mas as pessoas, elas não querem. Elas não querem essa função
de ser um embaixador, de anunciar, de falar, de pregar, de mostrar que o pecador está no erro, que ele não vai entrar nesse lugar se ele estiver no erro, porque há regras. Mas elas só querem receber para si, ficar parado. E de maneira nenhuma o nosso chamado é isso. O nosso chamado é de anunciar a pessoa de Cristo, de anunciar o Evangelho. Fala um pouquinho aí, meu amigo. Bem, meus irmãos, a palavra de Deus diz que a seara ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Cadê os embaixadores de Cristo dessa era? Cadê os embaixadores de Cristo desses últimos dias? Cadê o João Batista? Cadê as vozes que clamam no deserto? Querendo preparar o caminho do Senhor, querendo endireitar veredas tortuosas. Cadê, meus irmãos? Você é o embaixador. Você tem aberto sua boca para reconciliar os homens que estão em rebeldia com Deus. Você tem proclamado as boas novas. Você tem alertado o povo que Jesus está voltando. Você tem reconciliado os homens com Cristo, os homens com Deus, através da palavra de reconciliação. Leia comigo no capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E no 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, pois em nós a palavra de reconciliação. A palavra de reconciliação é o Evangelho, irmão. Tem quando João Batista fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele falando que o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Mas não está sendo falado que a árvore que produzir maus frutos será cortada e lançada no fogo. Não está sendo falado de arrependimento e o povo precisa se arrepender. E a palavra do Senhor diz que o povo se chama pelo meu nome, orar, chorar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter. Eu, Senhor, virei dos altos céus e sararei essa terra. O Brasil depende de ser curado a terra, porque o pecado avançou nessa nação. O homem se inclinando para o pecado, a falsa palavra sendo pregado, o falso evangelho sendo pregado, e o evangelho de arrependimento não está sendo falado em muitas das igrejas. Então não gera conversão. E se não gera conversão, o homem está pensando que está se reconciliando com Deus e não está. A palavra do Senhor diz que o pecado faz divisão entre homem e Deus. Então, por que esse Brasil está tão distante do Senhor? Porque só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o homicídio sobre homicídio. Olha como está esse Brasil, a impunidade, leis que estão sendo formadas, muita injustiça acontecendo nessa nação. E é preciso os embaixadores de Cristo, os verdadeiros profetas, se levantar nesses últimos dias, sabendo que está para ser derramado um avivamento nesses últimos dias, em que a igreja vai exaltar o nome do Senhor nessa terra, através do poder do Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, através do agir de Cristo, nosso Salvador. Irmãos, precisamos se levantar como embaixadores. Precisa ser forjado um caráter em cada cristão brasileiro, um caráter verdadeiro e genuíno pela palavra do Senhor. Essa palavra que cura, que salva, que liberta, que leva a todos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Leva ao verdadeiro conhecimento da palavra. Que Deus não se agrada que o homem morra, mas que venha ao conhecimento da verdade para a sua salvação. Irmãos, há muitas vidas morrendo nesses dias, dia após dia, como eu usei como exemplo. Todo dia o Senhor balança a árvore e cai frutas maduras e podres. Fruta verde ela não cai, mas fruta madura, fruta podre ela cai. As frutas maduras o Senhor colhe.
e as podres são jogadas no lixo. Quando o seu colhe, ele leva para morar com ele. Quando é jogado no lixo, o lixo representa o inferno. Então, nós podemos se tornar uma fruta madura, o Senhor colher no momento certo, mas podemos estar como uma fruta verde, ainda se preparando para amadurecer, mas não podemos estar como uma fruta podre. E fruta podre vira comida de porco ou vai para o lixo. E não é isso que queremos. E que a palavra venha forjar em mim, em você, um caráter de um cristão temente a Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Forte abraço aí. Vou deixar aqui com o irmão Massinho, que ele é usado aqui, é varão ungido. A gente estava conversando aqui. O Brasil é um país, vamos dizer assim, liberal. Devido a muitas guerras, você viu a guerra na Venezuela, a fome que está tomando a Venezuela, Argentina, diversos países. Muitos fogem para encontrar refúgio no Brasil. Muitos imigrantes aqui é liberado. Mas quando você vai para determinado país, vamos dizer assim, os Estados Unidos, em vários documentários você vê mexicanos tentando atravessar a fronteira. Você pode usar de exemplos vários países. Isso é ilegal, porque tem que ter certo tipo de documentação, você tem que ter o visto, para que você possa entrar legalmente no país. Porque se você não tiver legal, com documentação tudo certinha, mediante as leis humanas, o país, ele te prende, você é preso ou você é deportado de novo para o país de origem. Então, quando a gente traz esse assunto de embaixadores, né? A gente, como embaixador de Cristo, foi se colocado uma embaixada de Deus aqui na terra. Em vários locais, você pode ir em vários países, você vai ver uma embaixada de cada país ali. E quando alguém ele quer saber de algum país, ele vai lá na embaixada para saber como que é aquele país, as regras e tal, porque tem um representante daquele país para poder mostrar. Então Deus ele coloca a sua embaixada na terra, que é a igreja, e os seus representantes, que é os seus membros, para que possam esclarecer, mediante a sua palavra, o que é o céu, Deus, sua santidade. Então, quando está ilegal, de maneira nenhuma, se eu e o Fernando for pegar um carro aqui e for tentar atravessar uma fronteira, dependendo do país, a gente dá fuzilado, correto? Não deixa entrar, porque é errado. Imagina, irmãos, quando a gente puxar isso para o lado espiritual, você tem noção? Se o ser humano que é falho, que é pecador, que muitas das vezes não tem regras verdadeiras, algumas são cumpridas, sim, mas humanas, não deixa, certos países não deixa, te deporta, te prende. Imagine as regras que são justas, santas e verdadeiras, que são a regra de Deus. Se na terra você não consegue, imagina no céu. Então por isso tem que ser anunciado, porque se você estiver no erro, você não sobe para essa cidade, você não vai nessa cidade, você não vai conseguir chegar nessa cidade, você não vai conseguir chegar nesse país, cidade, a Nova Jerusalém, país, o céu. Não consegue, tem que estar com a documentação certinha, tem que estar tudo certinho, tem que estar regularizado. Mas Márcio, como assim regularizado? A vida no altar. Se tiver mentira, está irregular. Se tiver prostituição, está irregular. Se tiver adultério, está irregular. Se não orar, está irregular. Se não ler Bíblia, está irregular. Se for profano, está irregular. Não vai ter como, vai bater até na porta, mas não vai entrar. Vai chegar na fronteira, mas não vai entrar. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de regra. E Ele quer que o nosso visto esteja tudo certinho, a nossa vida no altar, a documentação tudo regularizada. Por isso a função do embaixador é te avisar, para você colocar sua vida no altar, para você regularizar suas documentações, senão você não vai entrar nesse país.
E a vontade de Deus que todos entrem nesse país. É a vontade de Deus, está vendo todo o país, todo o globo terrestre, como está corrupto, morte, epidemia atrás de epidemias, enfermidade vai piorar. Então a função do embaixador é avisar. A função do embaixador é falar, ó, tem um lugar melhor, tem um lugar pronto, tem um lugar muito bom, mas para ir para esse lugar, precisa ajeitar sua documentação, precisa ajeitar sua vida, precisa colocar as coisas no devido lugar, para que você possa ir para esse lugar, porque senão não vai, o pecado vai atrapalhar. Então temos que avisar. E o problema é que não está tendo embaixador, como foi falado aqui. Ninguém se coloca mais como embaixador, ninguém se preocupa mais de avisar o pecador, ninguém se preocupa mais de ir aos lugares para poder anunciar, para poder falar. O Ministério da Reconciliação. Como que o ser humano vai saber que ele está em pecado se não ninguém avisa? Como o ser humano, irmão, você note, quando o ímpio morre, você vê isso na televisão. Descansa em paz, será? Porque na cabeça do pecador ele é bom. Na cabeça do que bebe, na cabeça do que se prostitui, adultera, ele vai morrer, ele vai descansar. Não vai. O pecado faz divisão. Então nós temos que avisar, nós temos que falar, nós temos que pregar, nós temos que falar que o povo está em rebeldia, o povo está rebelde. Por isso o juízo de Deus está descendo nessa terra, por isso as coisas estão acontecendo. O ser humano a cada dia está corrupto e há uma profecia. Timóteo ele vai falar que nos últimos tempos os homens ficarão ainda mais malignos, rebeldes, profanos, malignos, mentirosos, caluniadores, que não obedecem pai e mãe, toda perversidade, avarentos, gananciosos, idólatras, vão ficar pior. Mas na cabeça deles vão morrer, vão para o céu. Não vai. Não vai. A Bíblia diz qual é a função do embaixador. Ó, você vai chegar e vai falar aqui, ó. Os adúlteros, os mentirosos que cometem a mentira, amam a idolatria, profanos, injustos, não herdarão o reino dos céus. Essas palavras são nossas? Não. Não é. Você está trazendo um documento. Qual é o documento? A Bíblia. Você está trazendo as palavras, as regras, os modelos de um lugar. A Bíblia veio de onde? Essas palavras veio de onde? De Deus. Então nós temos que pegar isso como representantes e colocar diante das pessoas. Ó, para você entrar nesse país, tem que cumprir essas regras. Aqui no país humano, você faz o que você quiser. Porque não há justiça, não há verdade. É liberdade, por isso é libertinagem, pecado. Mas no país celestial, a qual embaixadores de Deus ele vem anunciar, tem que estar tudo direitinho. Tem que cumprir as regras bíblicas, porque senão não sobe. Não vai subir. Então temos que trazer isso ao pecador. Ele está em litígio, briga. A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia ainda vai além, ela fala adúlteros, adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo faz você se tornar inimigos de Deus? Imagina o ser humano sendo inimigo de Deus. Vitória certa para o Senhor, vai perder, porque está em guerra, está em litígio. Então a função nossa do embaixador é fazer esse reconciliamento. Você note no Sermão do Monte, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é pacificar? Vamos lá. A Bíblia nos diz que o ser humano tem uma contenda com Deus, é uma briga, é um litígio. Quem já viu uma briga e tentou entrar no meio para separar os dois? Esse é o pacífico, que tenta parar com a briga, tenta parar com a briga, com a confusão. Ele entra no meio trazendo a paz, trazendo reconciliação, não colocando mais lenha na fogueira, não colocando mais situações para que eles dois venham brigar mais, não. Ele entra no meio para poder separar e com a função de reconciliar, não ter mais essa briga. Essa é a função da igreja. O ser humano está em conflito com Deus. A igreja ela entra no meio
para trazer ao ser humano um reconciliamento, para que esse ser humano não seja mais inimigo, mas seja amigo de Deus. Pacificadores, pacífica, serão chamados filhos de Deus, porque neles está o amor. Então, ser embaixador de Deus é uma função muito, mas muito séria, muito importante para mim e para você, amém? Mais uma coisinha? Eu estive reparando aqui que esse Ministério da Reconciliação, ele tem que estar em nós, porque hoje a gente vê, o que a gente mais vê são pessoas desviadas, né? Pessoas que abandonaram o Senhor por causa de A, de B, disso, daquilo. Pessoas que abandonaram o caminhar por causa de nada e se tornou uma pessoa que saiu do caminho, uma pessoa que saiu da direção de Deus, começando a frequentar lugares, costumes, forma de vestir, congregando mais. E não somente essas pessoas, mas em geral, a humanidade em geral precisa se reconciliar com Deus. E esse ministério da reconciliação foi dado a nós. E somente através da palavra de Deus que a gente vai poder trazer essas pessoas para a presença de Deus. É uma tristeza a gente, às vezes, no trabalho, vem uma pessoa falar que já foi da igreja, hoje está desviada, e tocou louvor na igreja. Já fui já pastor, já fui já diácono, já fui já isso, já fui aquilo. E a tristeza que nos dá, que Deus ele olhará para nossa vida atual. Lá no passado nós fomos do mundo, do pecado, se arrependemos, então o Senhor está olhando para hoje. E a palavra diz: louco-se hoje pedir a tua alma, o que tem preparado para que será, né? Chamando o povo ali para mostrar que o pecado faz divisão entre homem e Deus. Se faz divisão, então tem que haver uma reconciliação com Deus para essa barreira cair por terra e a gente poder se aproximar do Senhor. Aí tem pessoas que falam: está dando tudo errado na minha vida, mas por quê? Preciso se reconciliar com o Senhor. Por que está dando tudo errado? Porque quando a gente dá brecha, a gente dá legalidade para o inimigo entrar em áreas de nossas vidas, e dificultando toda a nossa caminhada, todo o nosso processo, nos colocando longe da presença de Deus, como aconteceu com Adão. Adão pecou, né? E ele fugiu da presença de Deus. É isso que acontece com o ser humano. Ele não pensou em se reconciliar, ele pensou em fugir. Então está acontecendo isso, é um acontecimento mundial. O homem está pecando, está fugindo de Deus. Ele não está se reconciliando com Deus. Então, meus irmãos, a causa da gente querer trazer essa palavra que foi colocada em nós, a palavra de reconciliação, a causa é amar essas almas que estão perdidas, entender o ídolo do Senhor, entender o que glorifica o nome do Pai, almas para o seu reino, entender que somente com o coração, a mente de Cristo a gente vai querer isso com toda a nossa sinceridade, com todo o nosso amor. Ver pessoas se perdendo e sentir essa dor, que o Senhor ele se entristece todo dia porque a humanidade se levanta contra o próprio Criador. A humanidade acha que ela pode se levantar e prevalecer contra o Criador. A gente vê como está o cenário de hoje, mas com amor, com dedicação, com a direção de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser um soldado desse grande exército de Cristo. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor, meu irmão. Que Deus possa abençoar cada um que ouvir essa mensagem. Amém? Glória a Deus.